Olá, sou o Diego Fiore de Carvalho, da EMEDCIS, e aqui estamos também com o Andrei Omar Mozo Escamaita, também da EMEDCIS. Nosso contato é diego@emedcis.com e omar@emedcis.com. Gostaríamos de agradecer ao Dr. Gerson por essa oportunidade de participar dessa disciplina, né, da FEMIT, Faculdade de Medicina de Itajubá, e também apresentar um pouquinho, né, de soluções desenvolvidas no nosso país, né, no nosso território, na Latinoamérica, América Latina, mostrando que a capacidade de desenvolvimento local ela é grande, inclusive para a área médica. Bom, somos da área de tecnologia da informação, então não somos médicos, então a gente vai tentar dar uma linguagem mais focada ao workflow, ao fluxo de trabalho, né, a questão das ferramentas desenvolvidas, né, para vocês entenderem o que está por background, o que está por trás aí, uma tecnologia como um sistema de planejamento e gerenciamento radioterápico, que é o tema da palestra. Bom, o sistema, o produto de apresentação desenvolvido, né, que gerou até o interesse para essa parceria, ele se chama CIPRAD, que é o Sistema de Informação para o Planejamento Radioterápico, né? É uma solução já iniciada há mais de 6, 7 anos aqui no estado de São Paulo. Nós somos uma empresa de Ribeirão Preto e tivemos grande financiamento governamental e também um pouco privado para desenvolvimento de uma solução com a realidade do SUS, né, do Sistema Único de Saúde Nacional, né, que é muito também similar à realidade de alguns países em desenvolvimento próximos a nós. O CIPRAD, ele é um conjunto de soluções de desenvolvimento para a radioterapia e ele funciona como se fosse um arcabouço com diversos módulos, né? E esses módulos se integram para ter uma solução desde o início da captura, né, da imagem radiológica até as diretrizes de cálculo e tratamento do paciente, né? Bom, a eMedCIS ela começou em 2005. Nosso foco inicial foi a área de radiologia. Então, criamos aqui em Ribeirão Preto um PACS, que é um Picture Archive Communication System, um sistema radiológico, né, onde é possível armazenar, distribuir, comunicar, realizar backups em imagens radiológicas em mais de 13 modalidades, como, por exemplo, tomografia computadorizada, ressonância magnética, arco cirúrgico, radiografia digital e analógica, ultrassons e por aí vai. Esse sistema recebeu o nome de LyraPax, né, que é uma infraestrutura robusta de sistema cliente e servidor, né, também possível de armazenamento em cloud e nuvem. E a partir desse sistema, com as parcerias que nós tínhamos, tanto com o Hospital das Clínicas da USP de Ribeirão Preto e também o Hospital do HC em Rádio em São Paulo, conseguimos ter uma oportunidade aí de desenvolver uma solução para a área radioterápica. E já no cerne do desenvolvimento, tivemos uma oportunidade de apresentar na ONU, né, no International Atomic Energy Agency, né, a nossa solução para países em desenvolvimento, que gerou até uma chamada para a ilha de Madagascar, na África, tentando adequar soluções para a realidade desses países, né? A solução ela tem foco na simplicidade, na interação com o usuário, né? Nós pactuamos a necessidade de criar sistemas com a realidade nacional com licenças baratas, uma vez que na área médica se torna muitas vezes um infortúnio, né, alcançar uma licença, por exemplo, de um sistema como esse de cálculo, que é muito caro para organizações e localidades, por exemplo, como o Nordeste e etc., né? Então, norte do país. No Sudeste, a realidade é outra, né? Temos diversos centros de tratamento em radioterapia, mas em muitas localidades fica bastante
uma lacuna, né, de necessidades desses tipos de sistema que possibilitam a utilização por mais de um usuário simultaneamente, né. A empresa também ganhou um prêmio que chama MPE Brasil do Sebrae em 2015 como vencedora na categoria de serviço de tecnologia de informação na apresentação justamente do sistema Viriapax Web, né. Bom, vamos lá. Para criar os requisitos, né, do sistema CIPRAD, que vai ser o foco e o cerne da apresentação, foi necessário não só alinhar o que tinha de solução no mercado, que eu vou mostrar uma tabela mais à frente, mas também alinhar a necessidade local, né? Então, foi visitado, né, mais de 40 e poucas unidades no país, né, em vários estados, mais de 8 estados, né, de forma a gente criar alguns requisitos do que seria o modelo ideal para o Sistema Único de Saúde e também que não fugisse muito do que é a realidade de atendimento nacional. Então, nesse contexto, muitas unidades em São Paulo, interior de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Paraná, Ceará também, né? Ceará, Brasília, Goiânia, entre outras, né? Rio de Janeiro, entre outras. Todo esse desenvolvimento, esses requisitos criados aí para a criação e desenvolvimento do core, né, do TPS, a gente chama que é o Treatment Planning System, foi financiado com o auxílio da FAPESP, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, aqui de São Paulo. Bom, um fato interessante, né, que a gente observou dentro do contexto, né, o Omar vai explicar também em detalhes o fluxo de trabalho do sistema e dos sistemas em modo genérico para radioterapia e sistemas de planejamento. Uma das coisas mais contundentes, interessantes, foi a viabilização de um sistema para treinamento dos radioterapeutas, né? Então, dentro do INRAD, que é o HC de São Paulo, né, nós criamos uma solução que viabiliza a comparação e gabarito, né, dos desenhos, dos contornos, né, dos médicos radioterapeutas no tratamento das unidades, das localidades aí de tumores, né, e também órgãos de risco que têm que ser protegidos, né. Então, foi criado um módulo de treinamento interativo, onde o médico radioterapeuta ele constrói o gabarito, e esse gabarito serve de análise por fatores estatísticos, criando um modelo de Jacquard Index, que é a resultante de algumas técnicas de álgebra booleana, né, de intersecções, uniões, etc., que verifica, a partir de desenhos em slices, em cortes, né, de tomografia computadorizada, se bateu o que o estudante desenhou com exatamente o que foi projetado pelo especialista, né? E aí ele dá uma nota assim, o quão próximo da solução teórica ideal foi alcançada por esse estudante, e isso o prepara, por exemplo, para o exame de residência aí para obter o título de radioterapeuta. Essa é uma necessidade não só da radioterapia, também foi visto a necessidade e também a demanda na área veterinária, na área radiológica em si também, cirurgia, né? E na área odontológica, mais especificamente na área ortodôntica, tá? Que ficou para desenvolvimento futuro. Bom, voltando ao fluxo do câncer, né, de modo geral, sem focar no CIPRAD, mas de modo geral, que a gente teve que estudar. Então, o paciente, geralmente, ele é encaminhado, né, para um tratamento radioterápico a partir de uma análise de um oncologista, né, e é feita a análise do tratamento inicial, né, e aí, o primeiro dado que é inserido no sistema
é o registro dele num sistema denominado HIS. O HIS é o Human Hospital Information System, que é o sistema hospitalar de cadastro, né? Um sistema que está presente em todos os hospitais como uma solução de administração. Então, desde guias de convênio, guias do SUS, histórico do paciente, né? Alguns módulos até podem ter um prontuário eletrônico do paciente, que é o PEP, né? Então, é registrado isso. Esse paciente, então, que veio do encaminhamento, ele é consultado por um médico radiologista, lá fora se fala radiation oncologist, né? E aí, esse cara, esse médico, né, ele vai analisar qual que é o tipo de tratamento, se é necessário uma quimioterapia ou uma radiation therapy, né, que é a radioterapia, né? Se é necessário a radiação, terapia por radiação, né, que é a radioterapia, ele vai analisar qual que é a necessidade de acordo com o tipo de câncer. Então, se a modalidade for radiação interna, que a gente chama de braquiterapia, a braquiterapia ela tem alguns requisitos de inserção de pontos fiduciais, né? Acho que a gente não é médico, acho que até mais o contexto é melhor a ser apresentado de braquiterapia por um médico, mas é um tipo de tratamento interno de radioterapia. E o outro, o external beam therapy, é o famoso teleterapia, que é a radioterapia externa, né? Que é o foco do projeto, do produto nosso, e também da maioria dos tratamentos de câncer, tá? Então, ambos, tanto a braquiterapia quanto a radioterapia externa ou radioterapia, elas são necessárias uma ferramenta, que é o treatment planning, que é o planejamento do tratamento, que vai delimitar regiões sadias e regiões tumorais ou regiões de tratamento, tá? Que vão ter a radiação, né, como item primordial, e tem toda uma física por trás, que os órgãos sadios têm que receber uma tanta carga de acordo com normas internacionais, né? Por isso é fracionado esse tratamento em diversas pequenas doses, em sessões, né, diárias ou um período de tempo, e quem vai determinar exatamente o tratamento, o quanto que vai ser entregue dessas doses, é o treatment delivery, o quanto que vai ser entregue para depois o encaminhamento, o follow-up continuar, aí a análise, a verificação de como está a resposta do organismo desse paciente. Tá? Esse seria o fluxo do tratamento de câncer. Bom, do lado radiológico, né, você tem o fluxo do tratamento do ponto de vista de imagens, né? Então, a área de radioterapia ela é rica em imagens médicas e ela deve ser realizada a partir de uma série de passos que vão gerir ou ocupar a gestão, né, desse paciente. Então, muitos estudos são realizados sobre o corpo desse paciente. Então, não é simplesmente chegar, ver mais ou menos onde a região e mandar a radiação. Não. Então, existe todo um processo, um rito, né, que deve ser feito, e esse rito tem que ter um nível de qualidade aceitável, né, e passar por algumas etapas necessariamente, que vão gerar informações, dados que vão ser armazenados, por exemplo, num sistema RTPS, né. Então, a base de tudo a gente chama de DICOM. DICOM é um tipo de imagem radiológica, ok? Então, é como se eu falasse JPG, ou JPEG, ou BMP, né, imagens, né, que a gente conhece, só que a gente tem um tipo de imagem que é radiológica. Essa imagem radiológica, ela permite a inserção de não só uma imagem, mas uma quantidade de imagens em 3 dimensões, tá? E uma sequência de imagens que são exibidas, que leva a entender como está a estrutura do corpo. Ela pode ser baseado em ultrassom, baseado em ressonância ou baseado em radiologia, tá? Mas, no geral, é feito os tratamentos radioterápicos a partir de imagens adquiridas de tomografias. A gente chama de tomografia, o CT image. Então, tomografia computadorizada e os cortes
são sempre feitos no nível axial, né, do paciente, para poder ser dado como entrada num sistema de planejamento, e esse sistema de planejamento e tratamento realizar os cálculos ou as delimitações necessárias para poder continuar o tratamento do paciente. No passo 2, é realizado a criação de algumas etapas importantes no sistema de contorno, onde o médico, né, o pessoal da equipe, né, de tratamento radioterápico vai delinear regiões importantes e o médico radioterapeuta vai determinar as regiões de tratamento que mais à frente eu vou classificar como os XTVs, né? Então, XTVs porque pode ser PTV, Clinical, que a gente chama de tratamento, TPV, PTV, né? Então, como tem vários TVs, tumor velomes, a gente vai chamar de XTVs, tá? E aí, essas informações, existem arquivos específicos dentro desse tipo de sistema que vão receber cabeçalhos das informações de interesse, e isso vai ser gerado um arquivo da área de TI, né, um arquivo, um sistema de arquivo, um tipo de arquivo específico, que se chama DICOM-RT. Nesse DICOM-RT vai ter a estrutura toda em árvore, né, de como está sendo realizado o tratamento, informações do plano, né, de tratamento, informações da dose do tratamento, informações de imagem, né. Essas imagens, elas podem ser imagens adquiridas somente da tomografia, mas podem também ser imagens adquiridas de algum processo adicional, como geradas artificialmente por DRRs, né, que são reconstruções a partir de um eixo, tá? A partir desses cálculos e viabilidade deles em relação à natureza do tipo de doença, né, de lesão, é realizado a transferência dessa radiação, desse plano, né, com tipo uma planilha que vai ser verificado alguns cálculos, né, de quanto de radiação e fracionamento do paciente vai ser realizado no tratamento. A partir disso, e aprovado, evidentemente, pelas autoridades locais de radioterapia, os médicos, né, é realizado também o agendamento, né, dessas sessões de tratamento no sistema, né, para poder viabilizar aí toda uma rotina de tratamento de câncer aí para o paciente. A partir disso, na etapa 6, é verificado, antes do momento da radiação, no acelerador linear, a posição, né, se a posição planejada no sistema é a mesma posição almejada ali naquele momento do paciente na maca de tratamento. Se não, a etapa de correção ocorre, o paciente muda a posição, os enfermeiros ajustam ele dentro do LINAC na posição correta, e aí o acelerador linear faz o tratamento e depois registra, né, esse tratamento para fins aí de acompanhamento e auditoria. Tá? Essas são as etapas do tratamento em relação à parte radiológica. O DICOM-RT, que é um formato de arquivo, ele é mais da área de TI, na área de tecnologia da informação, né? A gente tem, mas vocês como médicos podem entender, né? Ele tem toda uma hierarquia de armazenamento, justamente para evitar problemas do ponto de vista de acesso, de confusão, de arquivo, de perda de arquivo, enfim. Então, ele tem toda uma hierarquia definida internacionalmente, né, por órgãos competentes, né, que determina. Então, o estudo é a ordem principal, e o estudo tem um conjunto de séries de imagens, e esses conjuntos de série de imagens vão ter frames, né? Então, tem toda uma hierarquia, e cada estudo na área de radioterapia recebe o nome de RT, que é uma extensão da ICON, e aí você tem alguns tipos de RTs que você pode armazenar: o plano, o registro do tratamento, a estrutura determinada de o que você vai precisar, todos os dados de dose, mas dados mais pormenorizados, como o dose, volume, histograma, as imagens. Então, tudo isso vai ficar armazenado num arquivo denominado DICOM-RT. Bom, o tratamento, né, pelo RTPS, o que é o RTPS? É o sistema de planejamento, né? Então, o sistema de planejamento, o que ele faz?
tudo isso de forma bem geral, né, mostrando essa figura, ele determina qual que é a potência desse raio, a posição que ele vai adentrar dentro do corpo do paciente, quais são os tecidos e órgãos que ele vai passar, isso tem cálculos, né, para exatamente entender qual que é a área mais quente, né, a área que vai receber mais radiação. Então, obviamente, esse local aqui onde está sendo emitido, né, que chama-se gantry do colimador, né, gantry do LINAC, ele gira, né, para várias posições e envia doses que, numa região central, que é a região de interesse, onde está o XTV, o tumor volume, ele vai ser a área mais quente. E as áreas periféricas vão ser áreas mais frias, né, no qual não sofrerão tanto com a radiação, né? Ou ao menos minimizar o efeito da radiação nesses tecidos sadios. Esse é o principal objetivo de um sistema de tratamento radioterápico do ponto de vista, né, do paciente. Do ponto de vista clínico, ele tem diversos outros objetivos, né, daí fica mais a critério de um radioterapeuta explicar. E do ponto de vista de tecnologia da informação, você tem uma série de dados que são importantes, como eu falei, o próprio DICOM, o DICOM RT, que são dados e informações muito importantes que devem ser armazenadas de maneira com privacidade, importante com redundância, né, ter cópias disso, porque problemas ocorrem, e também a importância de ter a fidedignidade ou integridade desses dados para saber exatamente como foi feito, por quem foi feito, quando foi feito, que cálculo foi feito pelos pacientes. Então, nesse processo também de criação do planejamento radioterápico, é comum ter a etapa de dupla checagem no final, para reavaliar por um outro método, né, os cálculos para verificação se estão corretos antes de ativar ou antes de ativar o planejamento de fato para ser realizado no paciente. Bom, em relação às estruturas que eu falei XTV, né, você tem o Gross Tumor Volume, que está em vermelho, né, o Clinical Tumor Volume, e o PTV, né, que é o planejado tumor volume, né? Então, todos eles são tratamentos de volume, existem um percentual a ser realizado, e eles são direcionados de acordo com a área quente, né? Como eu comentei, a área que vai mais receber radiação. Quem faz isso é o médico radioterapeuta, que define as características desses feixes, né? Então, esses usuários que utilizam essas ferramentas, primeiramente carregam imagens ou DICOMs de tomografia, né? Os, os, os físicos auxiliam nesse processo, físicos médicos, né? Aí é necessário identificar os órgãos de risco, né? Que é o OAR, são órgãos de risco próximos da região de lesão, e finalmente identificar os tumor velumes e a equipe, junto com o físico médico e o radioterapeuta, definir as características dos feixes de tratamento. Bom, aí a partir disso, né, o RTPS vai calcular uma forma, né, uma dose, como vai ser o espalhamento disso dentro do corpo do paciente, considerando o tipo de tecido, né. Isso existem curvas de tratamento, né, bem definidas, que de acordo com a carga e energia do LINAC, né, e a forma que vai ser realizado, vai ter um percentual de profundidade de dose, né, e isso geralmente é conferido pelos físicos médicos em testes em aquários, por exemplo, para calibração de, como se fosse uma espécie de um aquário, né, uma câmara com água, né, como se fosse levando em consideração que o nosso corpo é água, e aí isso é calibrado para depois, posteriormente, realizar o tratamento. A calibração ocorre de uma forma sazonal, não é todo dia, mas tem uma certa frequência de criação, e aí as diversas formas que esse raio se apresenta dentro do paciente é alterado. Então, você tem o IMRT, que é uma forma de tratamento, o VMAT também, que é um espalhamento diferenciado, né, a forma tradicional baseada em 3 dimensões, e por aí vai. De acordo com a tecnologia, capacidade da máquina que se tem, né, a máquina do LINAC, e as peças e acessórios que ela tem, você tem mais agilidade no planejamento
ou mais dificuldade, né? Uma outra tecnologia interessante é a MLC, que se chama Multi-Leaf Collimator, e ele tem a capacidade de ter lâminas, né, que se abrem e se fecham de acordo com a moldura da lesão na localidade do tratamento. Quando o Linac é mais antigo e não existe esse MLC, né, que é esse Multi-Leaf Collimator, essas agulhas que abrem e fecham de acordo com a necessidade e posição do tratamento e lesão, aí é necessário criar, né, um bloco de chumbo, e esse bloco de chumbo tem que ser exatamente do tamanho, né, deixar passar exatamente a radiação de acordo com o tamanho da lesão planejada no sistema, né? Bom, aqui estão alguns modelos comerciais, nomes de software que fazem esse processo. A BrainLab tem o iPlan, que também a BrainLab é bem famosa pela radiocirurgia, né? Trabalhar com radiocirurgia, que é mais direcionada a problemas de lesões cerebrais, né? Corpo, cabeça e pescoço, também cerebrais. A Elekta, que é uma empresa sueca, que tem dois sistemas de planejamento, um chama-se Monaco, mais moderno, e o outro é XIO, mais antigo. A Philips tem uma divisão healthcare, que foi a aquisição de uma empresa americana chamada Pinnacle, né, que tem o Pinnacle Therapy Planning System, no qual faz muito sucesso na Norte América, né? Tem uma outra empresa, a Ray Search, que tem a Ray Station, também uma solução que veio da universidade. O mais famoso no parque brasileiro, né, que é a Varian. A Varian, ela tem duas soluções para tratamento de planejamento, que uma se chama Eclipse, que é só para planejamento, e a outra que chama-se ARIA, que é o Oncology Information System, que além do tratamento e planejamento radioterápico, tem soluções para outros problemas na área de radioterapia, oncologia e etc. Esse é a maioria do parque brasileiro, ou Electa, ou Evarian, com algumas máquinas Siemens, né? E a nossa solução local, que chama-se CIPRAD, né, Sistema de Informação para o Planejamento Radioterápico, na empresa nossa MedSys. Bom, aqui é apresentado algumas formas que são alguns detalhes que a gente teve que desenvolver, né? São soluções de reconstrução. Então, muito na área de câncer, você tem que criar modelos de 3 dimensões ou a partir de imagens radiológicas realizar fusões ou geração de imagem a partir de modelos. Então, uma delas se chama-se Multiplanar Reconstruction, na qual, a partir de uma imagem axial aqui, de uma tomografia com diversos slices, com um parâmetro bem fino de corte, né, cortes bem finos, você consegue gerar o modelo coronal, né, e o modelo sagital apenas por interpolação de dados ou interpolação de pixels, né. Então, isso é uma técnica muito utilizada, né, para principalmente o planejamento, para saber a porção e posição, posicionamento de acordo com o desenho que o radioterapeuta vai realizar, né, e o físico. E depois, uma outro tipo de reconstrução radiográfica, ela se chama DRR, ela também é feita a partir da tomografia, a gente consegue gerar uma imagem computadorizada, né, uma imagem teoricamente artificial, né, moldada a partir do que seria a base inteira, né, da região de radiação da tomografia. São dois modelos de tomografia, dois modelos de imagens radiológicas geradas a partir de uma imagem adquirida. Então, no sistema se adquire na tomografia base e a partir dela se faz interpolada algumas outras imagens para nesse tipo de sistema. Bom, agora eu vou passar a palavra para o Omar, tá? Que vai explicar a continuidade do processo. Tá certo. Obrigado, Diego. Então, vamos a continuar, então. Agora já vimos, né, que... Opa. Tá certo. Agora vimos, né, que foi... já falamos acerca
todo que estava previamente, né? Para poder fazer a parte de delineamento de contornos, né, que é uma das primeiras fases, muitas vezes temos dificuldades com as tomografias, tá certo? Essas imagens tomográficas, às vezes, não conseguem realçar alguma parte específica, né? Que se utilizaríamos, por exemplo, uma ressonância magnética, poderíamos ver com maior detalhe alguma parte interna, algum órgão interno, etc. Né? Ou, por exemplo, se é necessário, o médico pode solicitar também uma imagem PET-CT, que essa imagem ressalta as áreas de câncer, né? Então, conseguindo uma fusão entre um CT e um PET-CT, se pode identificar de um melhor jeito que áreas são as áreas que precisaríamos tratar, né? Então, para isso, os sistemas de tratamento, eles permitem fazer fusão de imagens, pegar nossa tomografia feita, utilizada para o tratamento, junto com uma ressonância e poder trabalhar junto, no sentido de poder fazer, identificar as áreas de tratamento, né, os PTBs, os CTBs, os órgãos de risco, a partir da ressonância, ou a partir do PET, né? Próximo. Ok. Já que temos isso, na parte de desenho de contornos, né, uma parte muito importante, os profissionais começam a identificar esses órgãos de risco, né, que poderia ser o pulmão, o cérebro, o fígado, e começam a fazer um delineamento, né, em 3D. Para isso, eles se ajudam de ferramentas manuais e semiautomáticas, né, como que a gente vai testar aqui na disciplina, na parte prática, né? Onde o sistema fornece um conjunto de ferramentas, onde o profissional começa a definir onde que está o fígado, onde que está o coração, onde que está o pulmão, de que parte a que parte vai, tá certo? E se faz esse delineamento em todos os cortes onde aparece essa estrutura, de tal modo que a gente consegue fazer um delineamento em 3D, tá certo? Por que é importante isso? Porque depois a gente consegue ver e saber quanta radiação está recebendo um órgão de risco, né? Porque ao final estamos falando de radiação, né? É radiação que está entrando no corpo, que o objetivo principal é destruir, né, as células cancerígenas, né? Mas no caminho, no processo, poderia chegar também a atingir outros órgãos, né, importantes. E a ideia é minimizar isso. Então, para isso, precisamos determinar quais são esses órgãos que podem ser afetados, né, para poder conseguir isolar e unicamente destruir os volumes de tratamento, né, as áreas de câncer. Tá certo? Pronto. Agora, imaginemos que temos um caso, né? Chegou o paciente e determinamos onde que estão todas as áreas de tratamento, os volumes de tratamento, os órgãos que a gente quer cuidar e preservar. Uma vez que essa parte foi aprovada, né, que o médico garante que tudo está certo, passamos à seguinte fase, né, onde começamos a definir o tratamento, a realizar esse planejamento, tá certo? Para isso, precisamos definir os feixes, tá certo? Que os feixes seriam, né, os feixes de radiação que entram no corpo, né? Que o Gentry do LINAC vai emitir a radiação, né? A gente precisa definir características físicas dele. Por exemplo, esse Gentry, quanto de radiação vai emitir? Com que ângulo vai radiar? Como a gente sabe que esse Gentry ele tem rotação, né? Ele tem inclusive dois tipos de rotação. Ele rota o contorno do corpo e também o cabeçalho começa a girar. Então, são características que o médico radioterapeuta ele começa a definir a que distância vai estar, ele consegue, o feixe também, por onde sai, consegue se mudar,
sabe? Para que seja um feixe maior, um feixe maior. E uma vez definindo todas essas características, o RTPS faz uma simulação de como é que seria o tratamento, né? Como é que estaria, que partes são as que estão sendo mais atingidas. Por exemplo, aqui nessa imagem, vemos que o planejador, ele, nas áreas de vermelho, são as áreas que receberam maior radiação, né? Amarelo, verde, amarelo menor e azul muito menos radiação, tá certo? Com isso também um ponto exato dentro do corpo se identifica quantas são as unidades monitoras, né? Que essa é uma medida de quanto é a radiação que foi recebida em esse ponto, né? Porque tem um limite para a gente conseguir destruir essas células cancerígenas. Então, os profissionais são encarregados de definir isso, quantos raios vai entrar e tal. Agora, o Diego já tinha comentado, né? Que o que acontece? O Gentry, a cabeça do Gentry é um quadrado, né? Que pode ser mudado sim, né? Para que vire retangular e tal. Só que o que acontece? Se a gente começa a emitir radiação, ela vai gerar como que um quadrado, né? E a gente muitas vezes não queremos isso, né? Há sempre os tumores, né? As áreas de tratamento são irregulares. Para isso, surgiu dois jeitos de poder tratar, tá? O mais antigo era com a criação de blocos. Uma vez definido as áreas de tratamento, né? Nos ângulos que foi projetado, nos feixes, se determina qual é a área onde precisamos que tenha radiação. E se criam uns blocos de chumbo que se instalavam nos equipamentos antigos, geralmente os que emitiam cobalto, né? De radiação por cobalto. Então, para quê? Para poder proteger e que a radiação unicamente passe por esses lugares, tá? Isso era algo bem custoso e bem demorado, porque se tinha que fazer, enviar a ser esses blocos, né? Porque eram customizados por paciente, nem se podia reutilizar, tá certo? Então, depois disso apareceu a tecnologia MLC, né? De que trata? Dentro da cabeça do tomógrafo, né? Dentro do gantry, aí existem umas lâminas, tá certo? Lâminas também de chumbo, só que são lâminas independentes, que está composta por várias lâminas que se conseguem mover, tá? Para poder ser adaptado a qualquer forma. Então já não precisava se criar esse bloco de chumbo, né? Ele se conseguia adaptar à forma que o planejador definia, né? E também para definir como é que vai ser isso, tem todo um fundamento matemático e um estudo para determinar qual é o melhor posicionamento de cada um do MLC, das lâminas do MLC, para conseguir encerrar e que unicamente a radiação passe e destrua, né, que atinja o volume de tratamento. Podemos ver aqui, por exemplo, né, nessa imagem central, aqui vemos embaixo a tomografia, né, que ele está recebendo por 4 feixes, né, está recebendo a radiação de 4 lados e se está concentrando no meio, né, e como vemos essa metade, nesse quadrado que formou, meio que quadrado que formou no meio em tom vermelho, né, foi porque recebeu 4 feixes, né, sem nenhum bloco, sem nenhum MLC, então ele concentrou a radiação chegou ao limite máximo nessa parte vermelha, né? Mas se a gente vê na imagem do lado, que essa unidade volumétrica que seria a região de tratamento, né? Imagina que fosse o PTP, o PTV, né? Ele não é um quadrado, né? Ele está destruindo todo o que está dentro dele. Então, para isso, se utiliza o MLC. Com o MLC, as lâminas são adaptadas para que unicamente concentre nessa área do volume do tratamento. Se volta a calcular,
né? O RTPS calcula novamente o volume de tratamento e agora vemos como ele ele consegue ficar unicamente irradiar em todo o volume do tratamento, tá certo? Agora, uma parte importante, como é que se faz o cálculo de dose? Se bem, toda essa parte daqui a gente está simulando, né? O RTPS consegue fazer a simulação, né? Mas como é que ele consegue definir quanta radiação foi enviada em cada ponto? E volumétrico, né? Para fazer isso, a literatura definiu algoritmos de cálculo de dose, tá? Onde existem dois grandes grupos, tá? Os algoritmos baseados em correções, tá? Que são os algoritmos, chamemos, mais básicos, tá? Que foi como começou a parte de radioterapia, tá? E depois os algoritmos baseados em modelos, tá certo? Onde o mais importante seria o Monte Carlo, tá? Que Monte Carlo é o algoritmo que consegue simular de melhor jeito como é que uma partícula, como que a radiação, né, no corpo começa a avançar, tá certo? Utilizando esses métodos estocásticos, né, que seria Monte Carlo, ele conseguimos ter uma simulação mais fiel do real. Só que isso tem um custo muito alto, tá? Conseguir fazer uma simulação utilizando Monte Carlo é um processo que dura muito tempo e precisa supercomputadores para poder fazer isso. Não é algo realmente rápido. É tanto que principalmente Monte Carlo se utiliza na parte teórica, tá certo? Os pesquisadores utilizam supercomputadores, enviam para simular e muitas vezes chega a demorar dias para ter resposta da simulação, tá certo? Mas como na vida diária, né, nos tratamentos, no dia a dia, isso não se pode fazer, então se começou a optar por outro tipo de modelos, tá? O que seriam modelos implícitos, onde os principais são os algoritmos de convolução e superposição, tá? Se pega uma base, uma simulação de como deveria ser a atuação atuação da radiação e a partir dele se predisse como é que deveria ser, tá certo? Dentro deles vemos algoritmos de convolução por conos colapsados, ou a transformada de Fourier, ou o modelo de kernel Pencil, né, que são modelos dados para poder ver isso. E aqui, por exemplo, podemos ver a diferença entre as respostas, né? Temos o mesmo tratamento que foi realizado, né, com o mesmo planejamento, tá? Só que utilizando dois algoritmos diferentes, o algoritmo de superposição e o algoritmo Monte Carlo, onde vemos realmente os dois são similares, só que Monte Carlo é mais certeiro, ele consegue dar um maior detalhe, né, das áreas as áreas que vão ser irradiadas, tá certo? Agora, essa simulação se faz, né, com os dados do paciente, tá? Os resultados se mostram no RTPS, tá certo? A visualização podemos ver por cima, como vemos essa distribuição, o mapa de dose, né? A distribuição de dose podemos ver em essas áreas, desde vermelho até azul, né? Demais, as áreas que receberam maior radiação e as áreas que receberam menor radiação. Ou outro muito utilizado também seriam as curvas de isodose, onde podemos ver essas curvas dependendo de quanto é a radiação que recebeu. Por exemplo, essa área em vermelhinho, que está no meio, é uma região que recebeu o 100% de doses. E já, por exemplo, a curva de cor azul é uma área que recebeu uma porcentagem de 5% de doses. Tá certo? Então, são os dois jeitos de visualizar mais utilizados. Ok.
Agora que já temos a simulação de dose, nós temos o mapa de dose sobre o corpo, e também com o delineamento de contornos que a gente fez na fase de contouring, né, a gente sabe quanto é a dose que recebeu cada órgão, tá? A partir disso, a literatura criou algo que se chama diagrama dose-volume, tá? DBH. E nesse diagrama, a gente pode ver como é a quantidade de doses que foi recebida por um órgão, tá certo? Aqui no eixo X vemos a parte de dose em centigraus e na parte de Y vemos a parte de porcentagem de volume, tá? Tudo é a nível de porcentagem. Então, os que estão chegando cerca de 5.000, que nesse caso foi um pouco mais de 5.000, que foi as unidades monitoras, né, os centigrados que foram planejados, né? Aí podemos ver que é 100% de dose, ou quase o 100% de dose, foi recebida com mais de 4.500 centigraus, né? Em que áreas? Aí deveria estar os PTBs, os CTBs e tal. E as áreas que receberam menos doses seriam o quê? Os órgãos que a gente quer proteger. Então, existe na literatura definido limites, tá? Que são essas restrições que um órgão pode receber, tá? Em um ano, por exemplo, o coração pode receber como máximo, teríamos que ver a literatura, imaginemos, tá? 1.000 centigraus por ano, tá? Então, o que significa? Sabendo esses limites de radiação máxima que pode receber para não ser afetado, né? Para que siga seu funcionamento normal, em um tratamento, quando é planejado, precisa se cumprir essas normas, tá? Que os órgãos de risco, que são os órgãos que a gente quer cuidar, não recebam a radiação máxima limite que foi definido. E como a gente consegue visualizar isso? Em diagramas tipo DBH, né, que é o mais utilizado atualmente no mercado. Ok, foi aprovado, né, o PTB está recebendo 100% de doses, o planejamento foi aprovado, o DBH, né, mostra que todos os volumes, todas as áreas, volumes de tratamento e todos os órgãos de risco estão cumprindo as normas, nenhum eh, está recebendo mais radiação do que deveria e tal. Começamos a fazer a parte de agendamento, né? Onde essa dose é distribuída por um número de frações, tá? Que vai ser quantas sessões de tratamento vai precisar o paciente para poder conseguir o planejado, tá? Porque não é que se faz o tratamento em um dia só, né? Se define ao longo de várias sessões de tratamento. É porque ao fim e ao cabo estamos falando de radiação, né? E tem consequências, né? Irritação da pele e outras coisas. Por isso se consegue definir em frações, tá? E depende também do tipo de tecnologia, do tipo de algoritmos que estejam utilizando e tal, né? Com algoritmos, com sistemas mais modernos, onde a precisão é mais exata, né? Se consegue diminuir o número de frações, que seria o número de vezes que a pessoa vai sofrer, vai receber a irradiação, né? Vai ter que ir para tratamento, né? E se é um caso, se está utilizando equipamentos mais antigos, geralmente utiliza maiores, o tratamento dura mais tempo, né? O tratamento se divide em mais quantidade de dias. Para quê? Para conseguir fazer análises, né, em cada certo tempo, para ver se a quantidade de radiação que está emitindo se o tratamento está dando certo. Tá certo? Ok. Agora, uma vez que foi definido isso, o paciente se determina com o paciente quantas sessões vai ter, o paciente já sabe, tem que ir um número de vezes X no hospital, né, na clínica, ele vai, é deitado no LINAC, aqui vemos se o LINAC começa a seguir o que foi definido no planejamento e começa o processo de radiação, né? Dependendo de quantos feixes e tal, e com isso
ou o paciente está realizando o tratamento propriamente dito, né? Próximo. Ok, se a gente faz um resumão assim bem rápido, né? Primeiro, o paciente chega e pega as imagens da tomografia inicial com que vai ser feito o tratamento. A partir dessas imagens, na fase de contouring, se começa a definir os volumes de tratamento e os órgãos de risco. Uma vez definido isso, vamos na fase de planning, né, onde se define quantos feixes quantos feixes se vão utilizar para esse tratamento, né? Conferido que tudo isso está bem, a DBH está correto, vamos para a parte de tratamento, né, onde esse planejamento se utiliza para poder tratar o paciente. Agora, existem fases complementares, né? Como a gente garante que a quantidade de radiação que foi planejada, né, que está nesse virtualizador, né, que a gente simulou, vai ser realmente o que o paciente vai receber. Para isso, a gente utiliza algo que se chama Quality Assurance, né? A parte de gestão de qualidade. E essa gestão de qualidade a gente precisa fazer sobre várias partes, tá? Primeiro, ver a qualidade do equipamento, conferir se o equipamento realmente está dando ou está emitindo a quantidade de radiação que deveria ser, né? Para isso, o Diego já comentou antes, né, que existem essas como piscinas, né, essas caixas, né, onde se bota água e depois tem alguns sensores, né, que eles medem a quantidade de radiação que está recebendo. Então, cada certo tempo, né, que é um padrão, né, os físicos médicos utilizam esse planejamento para garantir que o equipamento está emitindo a radiação que deveria, tá? E se precisar, eles fazem algum ajuste, ok? Seguinte. Agora, podemos ver a parte de qualidade agora do lado do paciente. Será que o que eu planejei é realmente o que o paciente está recebendo? Tá certo? Para isso, existe tanto hardware e software que me permite saber se esse planejamento que eu realicei no simulador vai ser o que o equipamento vai fornecer. Para isso, existem alguns equipamentos, né, que seria como essa caixa de água, né, mais equipamentos que recebem a radiação, que eles emitem, eles mostram um mapa de radiação, que esse mapa de radiação é comparado não como planejado, e depois a gente consegue saber se tem alguma diferença, né? Se se está cumprindo com, se essa radiação nesse hardware, né, nesse equipamento de medição é exatamente ou muito similar, né? Tem uma porcentagem de aceitação, que se não me equivoco é mais de 85%. Se a porcentagem se cumpre, então se procede ao tratamento, tá? E isso, dependendo do tipo de tratamento, se precisa realizar, inclusive antes de cada data de tratamento, antes de iniciar um tratamento, ok? Agora, outro que se utiliza muito também é a parte de portal de imagem, tá certo? Esse é um passo que se faz para poder localizar ao paciente, tentar localizar ele dentro do equipamento, do mesmo jeito, tentando que seja exatamente igual ao momento que se fez a tomografia. Tá? Inclusive, se fazem marcações e tal para tentar locar ao paciente exatamente igual. Por quê? Se o paciente se move um pouco, se o paciente não está localizado do jeito certo, então a radiação, o equipamento vai emitir a radiação vai tratar áreas que não deveria tratar. Tá certo? Para poder conferir isso, se utiliza esse portal de imagens. Que coisa é? Existe algo que se chama um EPID, um flat panel, né? Que ele tira como se fosse um raio-x do paciente, quando ele já está, ou quando o paciente já está locado.
E essa tomografia, esse raio-x, perdão, se compara com a imagem DRR do planejador. Tá? Esse é o planejamento que a gente fez no RTPS. E a gente compara e tentamos locar os dois para ver se a pessoa está exatamente no lugar que estava. Tá? Se vemos que tem diferença, se o ponto não é igual, se as áreas físicas, por exemplo, algumas partes de osso, alguns tecidos que se conseguem ver no raio-x não bate com o exame que foi planejado, se indica quanto é o deslocamento que tem que ter o paciente antes de realizar o tratamento. Tá certo? Então, o paciente se desloca o valor solicitado, né, que o sistema de portal já dá para a gente quanto ele se tem que deslocar. O paciente é ubicado novamente, se procede a tirar novas imagens, se compara. E se tudo está certo, procede com o tratamento. Tá certo? Para isso, no portal mais utilizado, o portal 2D, né, se acostuma a fazer utilizando duas vistas, né, uma vista sagital e uma vista coronal, como vemos na imagem. Agora, existe uma tecnologia um pouco mais moderna, que já está sendo utilizado bastante no mundo, aqui no Brasil está começando a utilizar-se em poucos lugares, que é algo que se chama EPIC em vivo, tá? O portal em vivo. Tá? De que trata isso em vivo? Que esse equipamento que estava embaixo, né, esse flat panel que a gente comentou, ele vai começar a pegar os valores de radiação, a radiação residual, tá certo? Cada vez que o paciente é tratado. E esses valores são armazenados, tá? E em tempo real, cada vez que o paciente é tratado, você começa a conferir se realmente está cumprindo o que foi definido no planejador. Aqui vemos, por exemplo, a imagem da esquerda, seria o planejado, né, no sistema de planejamento. E no lado direito seria a imagem gerada pelo PIT, né, por todas essas imagens de radiação que está sendo captada. E a gente vê que o que deviu ter chegado, né, não é igual ao real, né? Então, se precisar, você faz algum ajuste, né? Então, na metade, quando você está fazendo o tratamento, já se poderia corrigir, tá? Para que o planejamento seja o mais certeiro possível, né? Essas são tecnologias mais modernas. Tá bom, pessoal. Então, agora vamos mostrar um pouco como se pode trabalhar com o Ciprat. Estava na parte prática. Primeiro, vamos entrar no site fornecido pela gente. Você se loga com seu usuário e senha, certo? Uma vez isso, a gente entra no menu de treinamento, disciplina. Aqui vão aparecer as disciplinas que vai ser para poder trabalhar. Vai existir uma disciplina de especial para vocês, né? Dentro dela vão aparecer as atividades, né? Vai ter atividade de treinamento, pode ser atividade de prova, atividades limitadas, tá certo? Dentro das atividades pode ter descrição do paciente, ou do caso, depois que ferramentas pode utilizar para realizar essa atividade, né? E depois ele pede baixar um arquivo, tá certo? Esse arquivo é baixado e executado, né? E ele vai começar, vai pedir uma confirmação e pronto. Ok. E se abrir o sistema Ciprat? Tá? Aqui no sistema Ciprat, a gente pode, por exemplo, ter uma visualização no MPR, né? A gente consegue navegar entre os cortes, tá certo? Também podemos ter uma visualização da parte óssea, né? Do DRR. E bom, entre elas, né, a gente pode também, por exemplo, aqui foi solicitado desenho do fêmur esquerdo, né? A gente vê, temos aqui o fêmur, né, que já foi desenhado, né? Mas ainda faltariam alguns cortes para finalizar, né? Poderíamos, por exemplo, vamos deixar uma imagem e embaixo aqui ainda é a parte do fêmur, né? A gente seleciona alguma ferramenta de desenho, começamos a graficar
e finalizamos, tá? Se eu quero conferir se meu desenho está funcionando, está sendo realmente como que eu estava solicitando e tal, existe aqui esse caderninho, né? Que é uma ferramenta para comparar contornos, tá? Onde ela vai me falar qual é o nível de similaridade que temos com o contorno. Por exemplo, aqui vemos esse corte, onde vamos ver a área em verde, seria a área similar. A área amarela, o que faltou ter desenhado, e a área vermelha, o que eu não devi ter desenhado. Tá certo? E assim podemos fazer para exame tudo. Tá? Também a gente pode seguir só mostrando, tá? É um exame similar. Se a gente quisesse ver na parte de planejamento, né? Continuar com o planejamento. Aqui vemos a parte onde se pode prescrever a dose, né? Quanto de dose eu quero colocar no paciente, né? Depois definir os fields, né, os feixes, né, com as características físicas, né, de rotação, colimador e tal, né, para calcular as unidades monitoras, né. Uma vez executado, a gente pode ver que ele gera o mapa de dose, né? Como é que ficaria, né, a simulação após o tratamento, né? Aqui vemos na área vermelha, que é a área que vai receber maior quantidade de doses, né? Como já comentamos na palestra, podemos ver também gerar o diagrama de DBH para conferir se realmente a área do PTB, né, está atingindo a dose solicitada, tá certo? E também das outras estruturas, né, para ver se está seguindo segundo as normas, tá certo? Depois podemos ver, por exemplo, as curvas de isodose, tá? Onde essa de vermelho seria a curva que está com 100%, que recebe 100% da dose, e, por exemplo, essa curva em azul está recebendo 10% da dose, tá certo? Outras informações que podemos ver é como seriam os blocos, né, para geração de blocos, como que entra nessa parte, né, na parte para poder atingir mais, ou também poderia ser o MLC, né, onde vemos cada um dos bloquinhos para fazer o desenho e adaptar, para que siga a forma do para que siga a forma da área de este do volume de tratamento, né, para poder atingir maior essa área de tratamento, cuidar as outras áreas que poderiam ter órgãos de risco. E bom, estamos chegando já no final. Queria agradecer muito pela oportunidade aqui com o Diego, aqui da Empresa de Medicina, que estamos trabalhando já bastante tempo nesses sistemas orientados para ajudar nas fases, diferentes fases do tratamento com radioterapia. E muito obrigado pela oportunidade e será até outra